Muito bem, pessoal. Bem-vindo de volta, bem-vinda. Vamos continuar nossa reflexão, conversa sobre esta mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, que foi celebrado agora dia 13 de novembro de 2022. Dando continuidade, para nos ajudar aí de forma mais concreta, né? Precisamos, hoje em dia, trazer isso de volta, refletir, porque nós andamos assim, né, meio como que imerso por tantas confusões, né, na nossa sociedade, tantas lutas, e parece que a gente esquece, né, daquele trecho, né, se der um copo d'água, algum desses pequeninos foi a mim mesmo que deste, né, cuidar das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos abandonados. Isso é a prática consequente daqueles que seguem a Jesus Cristo, né? Ter um coração transpassado de amor pelo ser humano, assim como Deus é. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estamos diante do paradoxo, vai continuar o Papa nesse ponto 8. É difícil de aceitar, porque embate na lógica humana. Há uma pobreza que nos torna ricos. É um paradoxo, né? Recordando a graça de Jesus Cristo, Paulo quer confirmar o que o próprio Senhor pregou, ou seja, que a verdadeira riqueza não consiste em acumular tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem e os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar. Mas antes o amor recíproco que nos faz carregar os fardos uns dos outros para que ninguém seja abandonado ou excluído ou deixado pelo caminho. É difícil essa mensagem hoje, né, para a nossa sociedade. Primeiro porque a nossa identidade ela está vinculada naquilo que eu sou no sentido de ter, né, de parecer ser no meio dessa sociedade. E para que essa sociedade me reconheça, eu tenho que ser uma pessoa bem vista, né, bem afeiçoada, né? Eu tenho que ter nome, eu tenho que ter status, né? Pois é isso que a mensagem evangélica parece que não gruda, né? É justamente o oposto disso. Antes, o amor recíproco, né? Que é a proposta do evangelho, para que ninguém seja abandonado. A experiência da fragilidade e limitação que vivemos nestes últimos anos e agora a tragédia de uma guerra, né? Repercussões globais. Gente, no Brasil, né? São aí mais de 600 mil mortos, né? Famílias, quantas pessoas a gente encontra na direção, na confissão, no atendimento, que perdeu um familiar. Às vezes é difícil, viu, gente? Assim, tentando refazer, esposas que perderam seus maridos, perdeu o pai, outras pessoas, mãe, ou às vezes pai, mãe, irmão. Gente, olha, tem situações assim que realmente de cortar o coração, né? Então a gente não pode banalizar ou ser insensível a essa realidade. É um absurdo não ter uma sensibilidade por isso, é um absurdo não se comover. É, seria a gente não ter coração, né? Deve ensinar-nos decididamente uma coisa: não estamos no mundo para sobreviver, mas para que a todos seja concedida uma vida digna e feliz. Todo mundo, gente, deseja uma vida digna e feliz. Aí você fala assim, todo mundo vai ser rico financeiramente, essa é a proposta? Não, não é isso, gente. Mas é que, porque diferenças econômicas e sociais nesse modelo que nós estamos, né? Existem. Porém, deve haver um equilíbrio social. Que ninguém passe fome, que ninguém não tenha casa para morar. Já imaginou uma pessoa que está custando pagar aluguel? Eu estou falando ainda que tem condição de estar ali custando pagar aluguel. Esses dias eu estive na casa da minha família, em Anápolis, Goiás, e minha mãe dizendo sobre o aluguel ali perto da nossa casa, um bairro simples, né, de classe baixa, não é classe média, são casas simples, né, tem barracos no fundo onde que se aluga. Gente, R$ 800 o aluguel. Como é que uma família vai sobreviver, não é?
R$ 800. Para quem ganha, né? Se a gente considerar que o pai e a mãe trabalham e cada um recebe um salário mínimo, gastar R$ 800, mais cento e pouco de água, R$ 100 de água, uns 120, R$ 100 de energia. Gente, não tem condições, né? Não sobrevive. Filho na escola. Essa tensão ela vai causar uma educação, vai causar uma situação frágil, né, para a família. A mensagem de Jesus mostra-nos o caminho e faz-nos descobrir a existência de uma pobreza que humilha e mata, e da outra pobreza, a dele, que liberta e nos dá serenidade. A pobreza dele ou seja, a abertura, né? Ser pobre em espírito, abertura para o outro. A pobreza que mata é a miséria, a filha da injustiça, da exploração, da violência e da iníqua distribuição dos recursos. Gente, onde há pobreza, há exploração, essa miséria. Onde há miséria, há exploração. É difícil a gente ver isso porque o que acontece? Essa irresponsabilidade partilhada, né? Aí tem o que tem muito, tem o outro também, tem o outro. Aí ninguém se acha, né, responsável por isso, porque cada um acaba tomando um pedaço, né? É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é imposta pela cultura do descarte, que não oferece perspectiva nem vias de saída. É a miséria que, enquanto constrange a condição de extrema indigência, afeta também a dimensão espiritual. Gente, há um adoecimento. Não se alimenta bem, não trabalha, não tem dignidade. O psicológico começa a gerar adoecimento físico e compromete o espiritual. Não é simplesmente te matar fisicamente, né? Mas também é isso, mas também levar à morte da alma, no sentido, o que eu estou chamando de alma, né? Não dar condições que aquela pessoa desenvolva uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida na comunidade, né? Que apesar de muitas vezes ser transcurada, não é por isso que deixa de existir ou de contar. Quando a única lei passa a ser o cálculo do lucro no fim do dia, então deixa de haver qualquer freio na adoção da lógica da exploração das pessoas. Os outros não passam de meios. Quantas vezes eu vi isso, gente? A gente conversa com muitas pessoas. Recentemente, um amigo meu, lá de Brasília, falando, né, da exploração que se tem sobre... ele relatando as diaristas, né? Então, acho que a irmã dele chegou numa casa para fazer... Ela foi indicada para aquela casa, fazer ali a diária naquela casa, fazer a limpeza, e a casa era muito grande, né? Aquelas casas de andar, com muito vidro, e a mulher queria que ela fizesse todo o trabalho num único dia, né? E aquelas pessoas tendo condição financeira e pagar aí seus R$ 100, R$ 150, né? Que levaria 2, 3 dias para fazer a limpeza. E quando ela não conseguiu fazer a limpeza dessa casa, a mulher queria pagar menos. Pagar menos não porque ela não podia pagar, né? Assim, é um espírito de miséria, né? De miséria. Quando aluno, então, essa exploração. Os outros não passam de meios. Deixa de haver salário justo, horário justo do trabalho e cria-se novas formas de escravidão, suportada por pessoas que, sem alternativa, devem aceitar esse veneno de justiça a fim de ganhar um mínimo para comer, pagar conta, pagar o cartão de crédito. Gente, é um absurdo, né? Tantas pessoas endividadas no cartão normalmente são pessoas aí, a grande maioria, de baixa renda. Ao contrário, a pobreza libertadora é aquela que nos apresenta como opção responsável para alijar da estiva quando há de supérfluo e apostar no essencial. Ou seja, deixar, né, o supérfluo e apostar no essencial. De fato, pode-se individuar facilmente o sentido da insatisfação que muitos experimentam, porque sentem que lhes falta algo de importante e andam à sua procura como extraviados sem rumo.
Então, perda de sentido. Desejosos de encontrar o que os possa saciar. É difícil, né? Porque o consumismo vem aí na tentativa de tampar esse buraco. Precisam ser encaminhados para os humildes, os frágeis, os pobres, para compreender finalmente aquilo que tinham verdadeiramente necessidade. Então é um encontro real, concreto com as pessoas, é a encarnação, né, da espiritualidade cristã. Quando se tenta tampar esse buraco a partir do consumo, né, dos prazeres imediatos, a vida logo cai no sem sentido, um vazio, né, e por aí vai. Aí surgem as doenças psicológicas, espirituais. Encontrar os pobres permite acabar com tantas ansiedades e medos inconscientes para atacar aquilo que verdadeiramente importa na vida e que ninguém nos pode roubar, o amor verdadeiro e gratuito. Na realidade, os pobres, antes de ser objeto de nossa esmola, são sujeitos que ajudam a libertar-nos das armadilhas da inquietação e da superficialidade. Então, o pobre não pode ser simplesmente objeto da esmola, né? Eu até falei, eu acho que foi no segundo vídeo sobre isso, né? Não é um assistencialismo, mas é um encontro, é um estar junto, né? Um doar-se, um abrir-se. Um padre e doutor da igreja, São João Crisóstomo, em cujos escritos se encontram fortes denúncias contra os comportamentos cristãos para com os mais pobres, escrevia. Gente, São João Crisóstomo. Então, assim, quando a gente está ouvindo isso aqui, né, tem alguns assim que vai falar, porque está falando muito de pobre, isso é questão da teologia de libertação. Gente, pelo amor de Deus, né, vamos raciocinar um pouquinho, né? O que Cristo fez, gente? O que os apóstolos fizeram? O que esses padres da igreja falaram? A patrística, né? Vai dar uma lidinha lá, uma estudada. Se não consegues acreditar que a pobreza te faça tornar rico, pensa no seu Senhor e deixa de duvidar quanto a isto. Se ele não tivesse sido pobre, tu não serias rico. Trata-se de algo extraordinário, que da pobreza tenha derivado a riqueza abundante. Aqui Paulo entende por riquezas o conhecimento da piedade, a purificação dos pecados, a justiça, a santificação e milhares de outras coisas que nos foram dadas agora e para sempre. Tudo isso o temos graças à pobreza. Repetindo, né, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, não ajuda o seu irmão, é mentiroso, não vive a fé cristã. Mesmo que saiba toda a doutrina, né, porque o diabo também sabe. Mesmo que sabe, faça a reza, né, sempre, mas que não tem nenhum comportamento de caridade para com o outro, não vive as obras de misericórdia, corporais e espirituais, então é uma religião só de fachada. Muito bem, no próximo vídeo a gente discute o ponto 9. Espero que tenha ajudado vocês aí. Por favor, divulguem, compartilhem, para a gente dar mais concretude à espiritualidade cristã e não ficar aí simplesmente numa espiritualidade sem carne, sem corpo. Até mais, com Deus, tchau.